Olá e bem-vindos ao Nomadcast, o nosso podcast e videocast com temas que te ajudam a entender o mercado global e investir melhor, nesse caso lidar com o dinheiro de uma forma mais ampla, porque a nossa convidada hoje é uma brasileira que resolveu criar uma vida em Londres e aqui também. A Vicky Seridono é empresária, criadora de conteúdo, jornalista. Ela mora em Londres, como eu falei, e está aqui para conversar com a gente sobre essa história de ganhar em reais, gastar em libras, né? E organização financeira para morar fora do país também. Ao meu lado, como sempre, Danilo Gliori, economista-chefe da Nômade, que também morou muitos anos na Inglaterra, que vai puxar a primeira pergunta para a Vicky. Joia, obrigado, Paula. Vicky, prazer enorme, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então vamos começar com a pergunta tradicional, né? Que é, conta aí um pouco a sua história, a sua trajetória, quem é você, como é que você foi parar na Inglaterra e como é que você faz todas essas coisas ao mesmo tempo. Pô, obrigada, gente. Antes de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Estou muito animada. Eu acho que de todas as coisas que eu já gravei nessa vida, de entrevista e etc., nunca teve um sobre esse assunto especificamente. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Bom, eu mudei para Londres em 2013. Então, vai fazer 13 anos em junho. Meu marido foi fazer mestrado. E foi por isso que a gente mudou. Mas eu sempre quis morar lá, assim. A Inglaterra, para mim, é um lugar que eu tenho muita identificação. Minha mãe sempre gostou muito de Londres. Ia muito para lá, de viagem a trabalho. A minha madrinha mora na Inglaterra há 40 anos. É brasileira também. Então, eu sempre tive Londres muito como uma referência, assim, de lugar. Era um lugar que eu já tinha ido várias vezes. E eu queria muito viver a experiência de morar fora. Muito. E aí, na época, eu era editora de beleza da Vogue no Brasil, e então, né, sou jornalista, aí eu tenho o meu blog, o Dia de Beauté, que já era um blog super estabelecido na época, então eu tinha uma carreira bem consolidada aqui, e não tinha muito por onde ser eu a fazer esse move. Daí, eu coloquei na cabeça do meu marido, sem ele perceber, a ideia dele fazer um mestrado. Ele quis fazer um mestrado, mas você só estava ali do lado. Sabe o filme Inception? Aquele lá? Então fala um pouquinho, faz um parênteses sobre ele. Mestrado onde? Sobre o quê? Então, qual o nome dele? Meu marido, Rafael, a gente está juntos há 20 anos, casados há 15. Então, na época que a gente mudou, a gente já era casado há 2 anos. E ele fez administração na GV e estava, na época, fazendo o CFA. Ele sempre trabalhou com o mercado financeiro e ele tem uma super amiga que fez... porque daí a gente começou a olhar mestrado, daí, óbvio, que começa a olhar vários lugares, vai fazer GMAT, você vai aplicar para uma faculdade só, né? Porque uma universidade não faz sentido, porque é um processo de fazer MBA é bem trabalhoso, né? Então assim, ele aplicou para vários lugares, mas na London Business School tem um mestrado que é de Finance. Então, tem, né, o MBA é Business e esse é o MIF, é o Masters in Finance. E que era muito mais a cara dele. Então... E aí também, para mim, como lugar para morar, era o lugar ideal, assim, pensando também na minha carreira, etc. Então, a gente foi visitar a escola, a gente fez algumas coisas que fazem diferença também no processo para eles verem que era realmente a nossa escolha número 1. E aí ele foi aceito e daí né, tirou o withdrawal lá, os outros applications, e a gente mudou em 2013. Então, na minha vida, como eu comecei a namorar com ele muito nova, eu tinha 19 anos, eu sempre fui muito mais caótica com dinheiro, assim. Eu sou super gastona, eu sempre trabalhei muito, então eu sempre tive uma renda boa, mas eu sempre fui gastona. Assim, eu sou um pouco... matemática criativa. Bom. Sabe? Girl math. Assim, uma coisa um pouco mais, digamos, etérea. Então, ele sempre foi a pessoa responsável ali das finanças da nossa casa, né? O que me traz bastante segurança, porque ele trabalha com isso. Então, a gente sempre foi mais dividido desse jeito. Então, mas aí é isso. Então, eu mudei e daí, no meio do caminho, eu resolvi lançar minha marca. Então, faz 7 anos que eu resolvi lançar e faz 3 anos que eu lancei, né? Foi um projeto de 4 anos. E a minha marca é uma marca de maquiagem, que é a Vicky Beauté. E ela é uma marca brasileira que nasceu no Brasil e, por enquanto, só tem no Brasil. Então,
apesar de que sempre na minha vida eu continuei trabalhando muito com o Brasil, porque eu estava em Londres, mas eu continuei sendo editora de beleza da Vogue. Depois eu trabalhei uma época na Glamour, né? Eu mudei da Vogue para Glamour. E eu tinha o blog, então eu fazia as coisas. O meu trabalho sempre foi muito ativo aqui. Então eu sempre tive essa vida meio nômade. Para mim, sempre foi. Nesses 13 anos de Londres, eu acho que eu não fiquei em nenhum momento mais de 6 meses sem vir para o Brasil. E vinha com frequência, assim, a cada 2 meses. Hoje em dia eu tô mais dividida, porque daí a minha marca é só aqui. Então, eu moro lá, minha marca é aqui, a equipe é aqui, é tudo aqui. Então, hoje em dia eu tô mais meio a meio, assim, fico um mês aqui, um mês lá, mais ou menos. Então, você tem gastos em uma moeda bem forte, né, que é a libra esterlina, e receitas em reais. Imagino que, mesmo que na casa, né, seu marido faça mais as contas, você também faça, né? Então, como que você organiza? Como que é lidar com isso, né? Receber numa moeda mais fraca e ter um custo de vida, pelo menos metade do tempo, numa moeda mais forte. É emocionante. Não, assim, eu acho que... pensando em austeridade ou investimentos conscientes, ou assim, o jeito ideal de você guardar, gastar, né, lidar com o dinheiro, não é um investimento que faz sentido nenhum ganhar em reais e morar em Londres. Assim, realmente é uma escolha bem embasada que a gente fez de optar por ter essa vida, apesar de que financeiramente ela não é a coisa que mais faz sentido, sabe? Mas são escolhas, né? Eu acho que assim, eu não tenho vontade ainda, nunca tive vontade de ter uma casa própria, por exemplo. Eu não tenho vontade de ter um carro. Então, eu acho que tem certas coisas, a gente não tem filho também, né? O que permite você ser também um pouco mais flexível com o seu planejamento financeiro. Então, eu acho que tem algumas coisas que são mais, talvez mais básicas, né? Se a gente for pensar num script de uma vida mais normal, que na minha vida não se encaixam. Então, eu acho que a gente acaba gastando diferente, vai. E aí, ele tem a receita em Libra, né? Meu marido. Então, isso também faz diferença. Ô, Vic, fala um pouco mais da Vic Botê. Assim, falou, foram 4 anos de projeto. O que aconteceu nesse projeto? Como é que você tirou o que estava na sua cabeça para... primeiro papel, depois ação. Nossa, é uma loucura, assim, meu background é totalmente no universo da beleza, assim, jornalista, mas sempre fui beleza e moda, então eu conhecia esse mercado já muito bem, e eu tinha muita clareza do que eu queria fazer. Mas é muito diferente, assim, uma coisa é você ser jornalista, fazer conteúdo, gravar vídeo, falar de produto, outra coisa é você fazer, né, assim, é completamente outro bicho. Então, do dia que eu resolvi que eu queria lançar minha marca, eu comecei a trabalhar nisso e tenho pessoas incríveis que estão comigo desde o começo. E aí foi assim, montamos o projeto e aí a primeira pessoa que, na verdade, eu apresentei foi pro meu marido. Aí ele falou, pô, legal, né? Acho que tem uma coisa aí realmente, então vocês têm que fazer, né, um business plan de fato, entender quanto que precisa de dinheiro para tirar isso do papel e ver quem que vai tocar essa empresa no dia a dia, porque não vai ser você, porque você não tá lá, né? Não, e assim, eu realmente não tenho o lado do business mesmo, né? Então, não seria prudente eu ser a pessoa cuidando nem do negócio, muito menos do financeiro. Temos pessoas boas fazendo, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando você vai lançar uma empresa, uma marca. Você tem que saber as coisas que você é boa, as coisas que você não é, e ter as pessoas para fazer, cada pessoa fazendo o que sabe fazer de melhor, né? Sim. E então foi um processo longo, porque quando a gente fala de você vai fazer uma startup de serviço, por exemplo, você não tem um custo inicial muito alto, mas produto você tem, porque você tem todo o investimento no produto. E o que eu queria fazer na Vic Botê, né, que na época não tinha, né, era uma marca brasileira de maquiagem de prestígio. Então, eu estava brigando, né, eu ia lançar brigando num segmento onde até então eram só as importadas. E tem uma percepção do brasileiro, né, de que certas coisas, assim, se é brasileiro, eu vou pagar até aqui, com a ideia de que
não pode custar mais caro, que a partir daqui você fala, mas por que eu vou comprar dessa marca brasileira se eu posso comprar importada? A gente tem ainda um pouco esse ranço, né? Síndrome do vira-lata, Total. né? A famosa. Que em várias coisas a gente já superou, né? Quando eu sempre faço esse paralelo, né? Você fala em design de móvel, por exemplo. É uma coisa que o design brasileiro é hipervalorizado. Os brasileiros valorizam. Ninguém vai falar, nossa, esse Sérgio Rodrigues viajou de pôr esse preço nessa cadeira. Ninguém vai falar isso. Mas isso também aconteceu muito porque foi validado muito lá fora, né? Então, assim... Mas hoje em dia o que a gente tem é uma realidade onde o design brasileiro é... Mas na maquiagem aquilo não acontecia na época. Então foi um dos espaços, né, em branco ali que eu vi para o projeto que estava muito alinhado com o que eu queria fazer, né? Não é a Vicky Botê... Nada na Vicky Botê é assim, porque isso aqui era uma oportunidade, aí eu fiz. Tem tudo antes parte de um outro lugar que é muito meu, assim, das coisas que eu acredito e etc., do meu histórico. E aí... então, aí eu comecei, fiz business plan, daí fui pitch para investidor, daí fechei com o investidor, aí teve todo o processo de negociação. E aí, na paralela, eu já estava trabalhando com fornecedor, fazendo, né, vendo fórmula, começando a parte de design gráfico, de design de embalagem. Então, aí foi tudo meio caminhando ao mesmo tempo, mas foram 4 anos para lançar. É o longo prazo, né? Que, assim, é um investimento, né? Você falou que na parte dos investimentos seu marido acaba conhecendo mais produtos, etc. Mas é um investimento que você fez e um investimento bastante concentrado, né? Você tem outras fontes de receita, mas eu imagino que esperar por 4 anos para poder lançar e começar a ter esse retorno também exigiu tanto estômago, né? Quanto um planejamento ali da sua parte. Como é que foi pensar nisso, né? Como é que foi treinar a sua cabeça para esse longo prazo? Sim, totalmente isso. E, além disso, tem uma coisa que, assim, a natureza do meu trabalho é que ele depende 100% de mim, né? Então, se eu tenho um publi, eu que estou fazendo o publi. Se eu não tenho tempo para fazer o publi, eu não vou ganhar aquele dinheiro. E o conteúdo todo que você faz, mesmo o que não é um publi diretamente, toda a parte do conteúdo orgânico, também é um investimento de tempo muito grande. E a partir do momento que eu comecei o projeto da Vicky Botê, muito do meu tempo foi capturado por isso, né? Então, e aí tem a questão do tempo e também de onde sua cabeça tá. Porque até hoje isso acontece, né? Isso eu acho que é um dos meus maiores desafios, assim, mesmo depois de 3 anos da marca lançada, que tem vários dias que, assim, eu passo o dia inteiro fazendo reuniões super cabeçudas, resolvendo um monte de coisa que é muito do negócio, né? Tem uma coisa de ter empresa que, é a estrutura do negócio, a equipe, né? Todas essas coisas de admin que qualquer que seja, todo mundo que tem empresa vai viver, né? Independente, no fim, tipo, se é batom ou se é tampinha de garrafa, você tem as mesmas questões. E aí o carisma para ligar a câmera e fazer um vídeo. Sorrindo. Não tem. Então, eu acho que é muito essa administração, não só pensando em recursos, mas também do uso do meu tempo e o que é mais valioso eu fazer, né? Aonde que eu vou ter mais retorno para mim e para a marca? Vale mais eu ficar o dia inteiro na reunião ou vale mais eu ficar o dia inteiro gravando vídeo que depois... Então, tem muito esse pensamento até hoje. E assim, para mim, a Vicky Botê é um investimento mega de longo prazo. Assim, eu não... como retorno, eu não tenho retorno ainda. Então, não é uma coisa que eu fiquei ali, né? Segurei e fiquei num vácuo por 4 anos, mas a partir do momento que eu lancei, eu comecei já a colher. Não. Ainda é tudo reinvestido. Então, não... Para mim, acho que eu vejo como uma coisa bem no futuro, assim, para colher esses frutos. Aí, vou esperando, né? Tô esperando Mas as esse duas momento. coisas... Trabalhando enquanto isso. As duas coisas não separadas, assim, o seu lado de produção de conteúdo, influencer, não é Vicky Botê. Não, é separado. É separado. Daí, óbvio que tem uma intersecção, mas é separado, assim. São 2 empresas separadas. E aí... O que acontece é que tem uma intersecção... E aí tem o Dia de Botê também nesse ecossistema, né? Que é o site, que era o blog, que hoje é um site, uma plataforma de conteúdo. Então, tem coisas que eu faço numa ponta e que beneficia a outra, mesmo que num intangível, né? Porque você tem uma coisa... Por exemplo, agora eu sou do squad da Nômade. Aí a gente fez a viagem para Lisboa. Na viagem para Lisboa, eu conheci vários influenciadores que eu não conhecia.
e que também não me conheciam. E aí, a base desses influenciadores também não me conhece. E aí, se eu tô nessa viagem e eu apareço, e se eu dou presente da Vicky Botê para as meninas que estavam na viagem, por exemplo, e aí elas postam, isso tudo você vai... Né? Tudo é um acúmulo de awareness que você vai construindo. Então, eu tô lá por conta de um trabalho que é Vicky Seridono, mas reflete na Vicky Botê, reflete no dia de Botê, porque é tudo muito conectado, no fim das contas. Então, a gente tem muito essa cabeça, assim, que as coisas que... Não tem uma cabeça de competição, sabe? Tipo assim, se eu tô fazendo publi, eu não tô fazendo vídeo da Vicky Botê. Porque a gente entende que tudo... reflete, de certa forma. Reflete não é a palavra, né? Mas, enfim. Vai se retroalimentando, né? Sim. E qual foi... As pessoas gostam muito de saber isso, né? Principalmente quem está pensando em empreender ou quem tem, enfim, mais curiosidade. Qual que foi o maior risco que você tomou e algum erro que você tenha cometido, né, nessa trajetória? A marca parece estar dando super certo. Bom, eu gosto bastante. Eu sou suspeita para falar, mas... devem ter acontecido erros no caminho, porque sempre acontece, né? Nossa, eu acho que a primeira dica que eu dou para uma pessoa que esteja querendo empreender é já saber que os erros vão acontecer, que você não vai sempre tomar a melhor decisão, porque você vai tomar a melhor decisão naquele momento, que às vezes você vai descobrir depois que tinha outro caminho e você não sabia. Eu sou muito privilegiada de ter os investidores que eu tenho, né? O meu investidor, ele é muito conectado com o projeto. Então, é um investidor financeiro, eles não têm nada a ver com a área de beleza, mas eles... não é só que... Eu não queria um investidor que fosse um perfil de tipo, tá bom, toma aqui o dinheiro... e depois, daqui 1 ano, eu apareço para falar, e aí, cadê o retorno? Eu queria alguém que entendesse que é um projeto de longo prazo, que tem uma necessidade de caixa por conta desse giro, né? O fluxo de caixa é muito complicado, porque você tem o tempo inteiro que comprar produto, e aí esgota. Porque o produto esgotar é ótimo, mas você tem que comprar de novo, né? E aí você amplia portfólio, então tudo isso é caro. E a gente tem uma operação, assim, a minha embalagem é muito premium, as minhas fórmulas são muito premium, então... Tem muita pesquisa também. Muita pesquisa. Então é um projeto que, de cara, eu sempre falei, né? Que ele é um projeto que é caro. Porque para eu entregar o que eu visualizava lá na época, que é o que eu entrego, que eu... né, hoje em dia eu fico feliz de ver que a gente conseguiu realizar a minha visão, tem um preço, né? Então, eles são muito alinhados com isso e muito envolvidos no negócio, agregando do melhor jeito possível, assim, para a operação. Então, eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito tranquila. Apesar de tudo, no fim é tudo muito arriscado, né? Porque... é isso, você dá um tiro no escuro. Óbvio que eu tinha, né, todo o meu conhecimento, autoridade, tudo que eu sei dessa área, eu sabia exatamente o tipo de produto que eu queria lançar, assim, é tudo muito embasado, mas ainda assim é um risco. E assim, o Brasil é uma loucura, o mercado hoje em dia de beleza tá super, super aquecido. Então, assim, quando eu lancei pra cá, tem muito mais marca. Então, a concorrência aumenta, né? Natural. E aí é muito engraçado, porque eu, como jornalista e consumidora, e também como dona de marca, óbvio, né? Mas quando você tem uma marca, você fica mais suscetível a esse sentimento de concorrência, né? Mas quando eu ligo o meu outro pedaço da minha cabeça, da jornalista e consumidora e pessoa que sempre amou beleza e maquiagem e tal, é incrível ver o status atual do mercado brasileiro, porque aconteceu uma coisa que era impensável 5 anos atrás, que é hoje as pessoas valorizam e, assim, querem mostrar que na necessaire dela a maioria das marcas são marcas brasileiras. Isso é muito legal. Então, quando eu lancei a marca, isso parecia, assim, uma realidade muito distante. Então, é muito legal eu ser parte dessa movimentação do mercado brasileiro, que é uma evolução do mercado brasileiro de maquiagem. E aí, quando eu sempre faço esse paralelo que é inevitável, morando em Londres, que é um mercado já muito mais maduro e evoluído, quando a gente olha nesse aspecto, a quantidade de marca que tem é infinita. E as pessoas, né, todo mundo experimenta tudo, e você tem um monte de marca diferente na sua necessaire. Então, eu acho que isso é um risco constante, porque
né? Óbvio que no limite a consumidora tem que escolher esse ou esse, né? Então, como que você faz para ela escolher o seu e para mais gente descobrir sua marca? Então, eu acho que esses são os grandes desafios meio always on, assim, sabe? Da marca. Tem uma coisa que você comentou que, pensando também, minha cabeça sempre vai um pouco pro lado do investimento, que é perigoso, que é o fato de você conhecer muito, às vezes faz você ficar muito apegado a uma decisão, a um caminho que não necessariamente vai ser o melhor, né? E aí, se você investindo numa ação, por exemplo, porque você ama a empresa e é um erro, né? E não sei, você me corrige se eu estiver errado, acho que esse lado de estar sempre pesquisando para sua outra função, que é trazer o que tem de melhor para as pessoas que consomem o seu conteúdo, talvez te ajude a não ficar muito presa nas suas convicções anteriores. Nossa, total. Esse paralelo é muito real. E eu visualizo isso muito no mundo financeiro e até muito das conversas que eu tô com meu marido. Porque ele me... A gente troca muito, né? Ele não trabalha, ele não tem uma posição na Vicky Botê, mas óbvio que ele... né, assim, toda a parte... Conselheiro. Ele é presidente do conselho. Mas toda a parte da negociação, ele que tocou. Então, isso também, acho que voltando um pouco, né, na parte dos riscos e tal, e até de dica para quem quer empreender, eu acho que essa coisa de você escolher o seu parceiro, o seu sócio ou o seu investidor, realmente é um trabalho assim que você tem que mergulhar para ter certeza que e você tem que, se você não é essa pessoa, você tem que ter alguém do seu lado para garantir, assim, porque na hora da negociação, porque é igual casamento, né? Na hora que você tá casando, tá todo mundo feliz, mas se você vai separar, a chance de dar um monte de briga, então é exatamente a mesma coisa. Então eu acho que isso também me dá muita segurança, assim, de que tem ele e ele troca com o investidor, eles têm um canal deles direto, que eles se falam, então tem várias coisas que eu nem participo. Mas eu acho que, com certeza, assim, eu ter esse outro lado me ajuda a não ficar muito presa nas minhas convicções, né? Como você falou. E eu acho que eu sou uma pessoa que, né, baseado na minha bagagem, etc., eu sei muito as coisas que eu quero e eu acredito muito nas coisas que eu acredito. Mas então, assim, eu posso até ser teimosa por um lado se eu estiver defendendo a coisa que eu acredito muito. Mas eu não sou aquela pessoa, assim, eu faço muito esse exercício de não deixar o ego entrar no meio do caminho, sabe? Eu acho que eu não fiz absolutamente nada sozinha na Vicky Botê, né? A marca, ela só existe por conta de todas as pessoas que trabalharam no projeto junto comigo. Trabalharam e ainda estão, ou que já saíram, ou, enfim, né, quem está agora e quem vai vir no futuro. Então, eu tenho muito esse diálogo, esse canal aberto com a equipe para ser questionado o tempo inteiro, sabe? Eu não gosto da ideia de que eu falo é a verdade absoluta, porque mesmo que eu escute os argumentos e fale, putz, não, tá, eu entendi, mas ainda assim, isso aqui é o jeito que eu quero fazer. Mas tem várias coisas o tempo inteiro que eu falo, não, verdade, você tem razão, vamos por esse caminho. Então. Ô, Vicky, mas vamos então fazer um momento público aqui, assim. Fala um pouco nas coisas que você acredita e como é que isso se traduz em diferenciais da Vicky Botê. Amei. Tudo que eu acredito, assim, em relação à maquiagem, que são, assim, se você for olhar os primeiros posts do Dia de Botê em 2007, falam as coisas que eu falo através dos produtos na Vicky Botê. Está muito conectado, assim, eu tenho um vídeo meu, isso não existia nem YouTube ainda, eu trabalhava no Chique, que foi meu primeiro trabalho, o site da Glória Calil. E eu era estagiária, e aí era no IG, né? O site era hospedado no IG. E aí tinha o player lá de vídeo do IG. Era o começo da existência de vídeos na internet. E aí tinha um estúdio no IG. E aí a gente gravou um vídeo. E esse vídeo sou eu, com, sei lá, 19 anos, 20, ensinando a fazer uma maquiagem em 5 minutos. Que é totalmente, assim, a pegada da Vicky Botê de ser uma coisa prática, fácil, on the go, que você não precisa saber 1000 técnicas para se maquiar, uma coisa que qualquer pessoa tem que conseguir fazer, sabe? A pessoa que é leiga, que não sabe nada, ela tem que pegar aquele produto e falar, tá, entendi, eu passo assim, espalho assim, tá bom, entendi. E nesse vídeo, eu, inclusive, uso o blush de sombra e dou essa dica. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Então, muito dessas coisas, né, que tem a ver com praticidade, que tem a ver com
dá para as mulheres, para qualquer pessoa que quiser se maquiar, as ferramentas que ela precisa para poder se virar sozinha, né? Acho que tem um componente de vida real muito forte no meu conteúdo, desde sempre, assim, porque o que eu vejo no meu dia a dia é que todas as pessoas com quem eu convivo, elas não usam maquiagem. E aí, quando elas têm uma festa, elas vão no cabeleireiro e fazem a maquiagem no salão. Então, elas são muito zero ou tudo. E eu sempre gostei muito dessa ideia de que a maquiagem, assim, você não precisa perder 1 hora. Quem tem 1 hora de manhã, entendeu? Ninguém. Acordar mais cedo. Mesmo na época da escola, assim, que eu já usava uma coisinha assim, eu passava um blushzinho, passava um Curvex, mas tem que ser coisa fácil, que te dá um realce ali, te dá um up e você se sente melhor. Você se olha no espelho, você se sente mais bonita. Aí isso te dá uma segurança que a sua postura em relação ao mundo muda quando você está se sentindo bem. Então, é uma coisa que meio que traz um efeito em cadeia que é muito positivo, né? Acho que é o jeito como a gente se coloca no mundo. Todo dia a gente acorda e pensa que roupa vai vestir, né? Isso tem um impacto, não dá para falar que não tem. E eu sempre acreditei nessas coisas. E eu, na faculdade de jornalismo, óbvio, era o patinho feio, né? Porque eu era a perua fútil que queria falar de moda e beleza. E as pessoas da minha classe, tipo assim, os professores da PUC, eles falavam, meu, isso aí, coitado. Vai cobrir política, né? Vai pra Brasília. Total. Eu lembro que no primeiro ano, e eu sempre li muita revista feminina, assim, eu entrei na faculdade de jornalismo para ir para esse mundo. E no primeiro ano eu falei, nossa, eu não vou conseguir chegar nesse mundo sem antes passar pelo jornal, cobrir o buraco da cidade, acabou a luz, a enchente. Então, nossa, que baixo astral. E aí, no começo, nesse primeiro ano, todos os trabalhos que tinha, eu dava um jeito de trazer pro assunto que eu queria falar. E os professores ficavam, tipo assim... E aí, no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar no site Chique. E aí, eu entendi que tinha, assim, esse caminho, né? Então... Esse é um pouco da Vicky Botê, assim, eu acho que a ideia, ela materializa muito em produto essas coisas que eu acredito que maquiagem pode ser fácil, sabe? Que qualquer pessoa pode, sim, se maquiar e que não é uma coisa fútil, que não é uma frescura, que é realmente uma coisa que tem um impacto muito positivo na vida das pessoas. A Vicky, Danilo, ela tem produtos que são ETFs, que você usa um produto só para várias funções e que qualquer um consegue ali negociar nesse mercado. Eu realmente gosto bastante. Bom, acho que a gente vai chegando mais para o fim. Acho que você deu várias já, mas alguma dica para quem está acompanhando aqui que gostaria de ir morar fora, né? Quer pensar nessa organização, às vezes também quer manter uma receita em reais, né? Ou até mais alguma lição de empreendedorismo. Dicas para os nossos ouvintes. Boa. Bom, eu sou, assim, eu sempre vou incentivar. Eu acho que viver uma experiência fora do Brasil é muito enriquecedor. Muito, né? Bom, você morou em Cambridge também. Então, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. E quando o meu marido estava aplicando para o MBA, várias pessoas perguntaram assim, mas por que Londres? E assim... O investimento de fazer um MBA, além do dinheiro do próprio curso, é o dinheiro de estar morando num outro lugar, né? E especialmente pagando numa moeda mais cara. Então, é um investimento que você também tem que ter o benefício na vida, né? Então, óbvio que é uma decisão de carreira, mas também é uma decisão de vida. Então, pra gente, Londres era a cidade que ia entregar não só a escola para ele, mas para mim o trabalho, que Londres é um lugar onde pro meu trabalho é muito bom eu estar, mas também de vida. Então, assim, porque o que a gente queria muito fazer? Estar num lugar que fosse fácil de viajar e conhecer um monte de lugar. Então, eu pensava, poderia ter ido para Stanford fazer MBA, mas eu não queria morar né? Assim, não queria morar lá, porque daí é longe, daí os lugares que você viaja é tudo nos Estados Unidos, que é um pouco do que a gente vive no Brasil. Porque o Brasil é tão grande que se você viajar 3 horas e meia, você ainda tá no Brasil, né? E se você tá em Londres, você viaja 3 horas e meia, você chega na Turquia. Então, assim, eu acho que tem um pouco de... É uma experiência de vida que vale muito a pena. Então, se você conseguir puxar, né, que seja pelo lado da carreira, que seja pelo lado acadêmico, de ter uma experiência, nem que seja alguns meses, assim, acho que é muito legal, abre muito a cabeça. Você conhece muita gente, você sai um pouco
da nossa bolha, né? Porque o Brasil, ele é longe. O Brasil é maravilhoso. Eu sou muito fã do Brasil. Eu amo o Brasil, tanto que eu fico voltando pra cá toda hora. Eu lancei minha marca aqui. Então, assim, ninguém pode falar que eu não sou patriota. Mas eu acho que até pra aprender a apreciar mais o Brasil, quando você mora fora, você tem essa vivência, sabe? Eu acho que, com certeza, é uma coisa que tem que se organizar. Porque... acho que tem uma coisa de uma segurança, né? É muito melhor você estar seguro que você está fazendo uma coisa ali organizada e pensada. Mas o meu perfil, ele é um pouco mais uma investidora de risco nesse aspecto, pensando na vida, né? Porque eu sou a pessoa que vai falar, putz, tem uma oportunidade de fazer uma viagem. Não estava previsto no budget, mas eu consigo, de repente, mexer uma coisa aqui, outra aqui e fazer... vou dar um exemplo melhor ainda. Estou em Londres, show do Oasis, em Londres. E a gente não tinha comprado na época, e aí tava caríssimo o ingresso. E eu tava assim, eu só preciso ir nesse show, quero muito ir nesse show. E o ingresso tava caro. E daí, meu marido falou, olha, eu também acho que a gente deve ir nesse show. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... E aí, a gente vai ficar uma semana sem jantar fora. Eu falei, tá bom. Aí, assim, escolhas, né? Acho que esse é um exemplo bastante trivial, assim, de uma troca bem óbvia. Mas eu acho que tem um pouco de você ter a abertura e, eventualmente, ter uma reserva para poder fazer coisas que você não tem como prever, né? Acho que é a mesma coisa com a empresa, assim. Você tem que saber que tudo que vai acontecer, a partir do momento que você lança, é imprevisível. E você tem que poder... reagir, né? Acho que tem muito isso também, de quão rápido você reage aos problemas e desafios, né? Problemas, uma palavra forte. Olha, eu acho que com todos os riscos, os retornos estão bastante altos, né? Tô pensando aqui, assim, Paula, tudo que você falou agora, Vicky, na minha cabeça veio uma coisa bem nômade, né? Vida global também é investimento, né? Totalmente. Eu realmente me identifico muito, assim, com o propósito da Nômade, porque eu acho que é isso, assim, é ter as ferramentas que você precisa para poder explorar e ter as experiências que são muito enriquecedoras, né? E eu acho que tudo que a gente faz na vida, o meu trabalho, ele é muito conectado com a minha vida pessoal, né? Assim, o meu trabalho é minha vida e minha vida é meu trabalho. Então, para mim, talvez isso seja mais nítido, que tudo que eu faço na minha vida impacta no meu trabalho e vice-versa. Mas mesmo que você tenha um trabalho que a sua vida pessoal é mais separada, assim, você poder viver experiências, né? Explorar o mundo, conhecer as coisas, é muito enriquecedor. Acho que você se enriquecer como pessoa só tem coisa positiva, né? E aí você vai ser um profissional melhor, você vai ser uma mulher melhor, você vai ser uma mãe melhor, uma filha melhor. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? De você... De beber cultura mesmo, sabe? E tem muitas coisas que não custam dinheiro, mas você precisa estar nos lugares, né? Para poder explorar, então... Boa. Bom, essa seria uma ótima forma de encerrar, mas eu vou fazer mais uma também, que é quais são os próximos passos da Vicky Botê, da Vicky Seridono como criadora de conteúdo, que você puder falar, claro. Sim. Bom, esse ano a gente tem uns lançamentos bem importantes. Quando que vai passar o podcast? Boa pergunta, acho que fevereiro. Tá. Então posso falar. Então, a gente vai lançar corretivo. Então, é a nossa entrada na categoria de pele, que é uma categoria bem importante, né, na maquiagem. O corretivo, ele era o último produto que faltava para a pessoa poder fazer uma maquiagem full só usando o Vicky Botê. Então, eu tô muito animada. Quando esse episódio for pro ar, o corretivo já vai estar aí vivendo no mundo. Ele lança dia 2 de fevereiro. Então, a gente tem alguns lançamentos importantes esse ano, que eu tô bem animada. E acho que sobre mim, muito provavelmente vou continuar fazendo esse lá e cá. Eu, do lado produção de conteúdo, eu assumi como curadora de beleza da Numero, que é uma revista maravilhosa, uma revista francesa que começou a ser feita a versão brasileira, acho que tem uns 2 anos, 3 talvez. E o Giovanni, que é o publisher, estava há algum tempo já me fazendo esse convite. Eu falei, Giovanni, não tenho tempo para voltar a ser, né? Não é editora de beleza, porque eles têm um formato diferente, mas é assim, a pessoa que toca ali a sessão de beleza da revista, que é uma coisa que eu não faço há 10 anos, desde que eu saí da Vogue.
Mas eu achei que é uma coisa que eu sinto falta de fazer e que ia me agregar, assim, é isso, compondo esse outro lado. E então eu aceitei. Então a minha primeira edição sai, acho que é março. Foi bem legal, são 3 matérias. Eu pensei nas pautas, e aí 2 eu pedi para jornalistas escreverem, pautei, e uma eu que fiz. Então, acho que isso é uma novidade também para a Vitória de 2026. Muita diversificação. Mais alguma pergunta, Danilo? Não, acho que é isso. Foi ótimo. Ótimo mesmo, muito obrigada, Vicky. Foi realmente um episódio bem enriquecedor, bem diferente dos temas que a gente costuma trazer. E eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante. Então, muito obrigada pela presença. Ai, que Volte bom, sempre. gente. Obrigada, eu adorei a conversa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Adorei falar desses assuntos. E para quem acompanhou, o Nomadcast vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a Nomad nas redes sociais, aqui no YouTube, no Spotify também, no TikTok, Instagram, enfim, estamos em todos os canais para trazer as melhores informações sobre a sua vida financeira global. Até a próxima.